Olá meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Voltei aqui, faz um tempinho já que eu não consigo gravar, muita correria. Graças a Deus, eu tô tentando, mas eu acabava não conseguindo, porque aí eu terminava a encomenda e daí chegava outra, graças a Deus, eu tinha que personalizar algumas coisas prontas já. E aí acabava que eu não conseguia mesmo. Porque a gente também não tem só a costura, né? Tem a casa, tem as coisas pra fazer, tem outras obrigações. E acabou que eu não consegui. Mas enfim, ó, tô aqui pra pagar pra vocês a minha promessa, ó. Já fiz agora cedo essa, tá? É da Lourdes, a minha cliente. Ela encomendou duas dessas. Ela já comprou duas, gostou e encomendou mais duas. Ó, essa necessaire aqui, ó, da uma necessaire box. E ela é feita de uma forma diferente, tá? É diferente do que a gente tá habituado a fazer. Do que eu já passei aqui no canal. Eu vou pegar ali o molde rapidinho pra explicar pra vocês a modelagem dela, tá? A gente vai fazer também a necessaire de cristal. Aquela necessaire que eu faço quando eu faço os kits de fralda. Geralmente não, eu sempre faço aquela necessaire que é bem simplesinha, mas é simplesinha no modo de fazer, mas ela é super sofisticada. E é bem legal você entregar com as fraldinhas dentro, tá? Ou qualquer outra coisa que você vai fazer assim mais chapadinho, que seja uma necessaire, que caiba numa necessaire mais fininha, porque depois ela serve de porta-documento, porta-medicamento. Ó, meninas, esse é o molde, tá? Ó, aqui a parte de cima, ó, você vai cortar 30, ó, 30 por 20 numa folha, tá? A medida é 30 por 20, tá? Ó, aqui em cima, ó, se vocês puderem tirar um print, ó, a gente vai descer 3 centímetros e aqui 3,5. Então, ó, essa caixinha de leite tem 3 por 3,5, tá? Ó, no topo, 3 por 3,5, tá? 3 por 3,5. Aqui embaixo, ó, é 3,5 por 4 centímetros, tá? Então, num pedaço de papel de 30 por 20, você vai cortar no topo 3 por 3,5, tá? E aqui embaixo, 4 por 3,5. Se você subir 3,5 e aqui pra fora 4 centímetros. Aqui é o topo, tá? Onde a gente faz 3 por 3,5. E aqui é a parte de baixo, onde você faz 4 por 3,5. Aqui é a dobra do tecido. Como é que você vai fazer para marcar o seu sintético? Ó, aqui eu já coloquei a etiqueta, tá? Ó, como é etiqueta de garra, eu sempre protejo aqui com uma fitinha dupla face, uma fita crepe, tá? Pra não ficar em contato com o forrinho. Só por isso mesmo, tá? Pelo cuidado. O que eu fiz? Eu peguei esse meu molde aqui, ó. Eu coloquei aqui em cima do meu material. Eu risquei. E aqui onde tá a dobra do tecido, o que eu fiz? Eu virei isso aqui. Aí eu encostei, ó. Bem aqui, tá? E continuei riscando, tá? Ó, não é pra cima. É encostado aqui na risca. Você vai colocar bem pertinho da linha. E você vai dobrar isso aqui. É como se você tivesse feito assim, ó. Pega o seu material, ó. E você vai riscar em cima. Aqui o que é? A dobra do tecido, a dobra do material, tá? E aí, você vai ter um molde completo, tá? Você vai ter a pecinha completa pra você montar. Você pode também fazer o quê? Pegar esse molde aqui, ó. Fazer assim, ó. Como eu expliquei, né? As caixinhas de leite, nas medidas que eu expliquei, ó. Tirem um print se vocês quiserem. E depois passar isso aqui para um papel maior e fazer um molde inteiro. Que aí vocês vão ter, ó, esse molde inteiro só para vocês riscarem a peça de vocês, tá? Agora vamos parar de conversa. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp ou no direct do Insta que tá aqui no meu canal. É só vocês me chamarem, eu atendo vocês a hora que vocês precisarem, tá? À noite não tem problema, porque eu tenho muitas clientes que são mães, muitas meninas que assistem que são mães, e elas só têm tempo à noite. Meus filhos já são adultos, mas eu lembro como é que era. À noite você tem tempo de respirar, de dia é muito corrido. Isso se a criança dorme direito, né? Se ela não dorme tarde ou não dorme picado. Então eu não me incomodo nem um pouquinho de atender à noite pra tirar dúvida de vocês, tá bom? Vou pedir também pra vocês que não são inscritos ainda, se inscrevam no meu canal. Se vocês gostarem, vocês podem curtir, compartilhar esse canal, falar pras amigas, tá? Eu fico muito feliz e muito agradecida.
Vamos lá então, porque a gente vai fazer 2 peças hoje, eu ainda tenho um monte de compromisso fora. Então, a gente vai fazer essas 2 peças. Já faz um tempo que eu não gravo, já tava com saudade de gravar. Eu gosto de gravar as aulas, os conteúdos pra vocês. Eu fico muito feliz. É uma coisa que eu gostei bastante de fazer. E não gosto quando eu fico muito tempo sem fazer. Assim, né? É importante a gente estar aqui dividindo conhecimento. Ó. O que a gente vai fazer primeiro, ó? Aqui eu tenho esse corpinho aqui, que eu já cortei, que eu mostrei pra vocês. Se você quer centralizar a etiqueta aqui em cima, você vai fazer um piquezinho bem no centro. Eu baixei 6 centímetros, fiz um pontinho. E aqui foi onde eu centralizei a etiqueta, tá? Baixa 6 centímetros. Ó, a gente vai precisar desse molde, né? Que ele tem, ao todo, 30 por 40, né? Esse pedaço de tecido de material vai ter 30 por 40. O forro, como eu corto sempre um pouco maior, eu corto direitinho no comprimento, mas na largura eu corto maior, pra poder a gente fazer a costurinha de segurança e refilar depois, tá? Ó, vamos precisar de 2 pedacinhos de sintético pro debrum. Tudo isso aqui você pode fazer com tecido, tá, meninas? Lembrando que se você for fazer com tecido, você vai cortar um pouco maior o tecido, vai quiltar na manta, vai riscar o seu molde, fazer a costurinha de segurança no risco, cortar, e aí seu molde vai estar pronto para poder fazer a sua peça, tá? Ó, não vai cortar direto no tecido esse molde para depois quiltar, porque você perde medidas, e aí a sua necessaire vai ficar de um tamanho diferente, vai ficar menor. Ó, 2 pedacinhos para o debrum, eu cortei na medida de 25 por 4 centímetros, tá? E a alcinha que a gente vai fazer, eu cortei na medida de 21 por 6, tá? 21 por 6 a alcinha e os debrum 25 por 4 centímetros. Aí a gente vai precisar de um zíper um pouquinho maior do que a medida do topo da peça. E vai precisar de um cursor. Ó, eu vou colocar esse cursorzinho aqui combinando com o tema aqui da peça, que é coração. A gente vai começar essa peça como? Vamos fazer logo essa alcinha, né? Ó, eu vou fazer essa alcinha assim, ó. Eu vou dobrar uma vez e outra vez. Ó, ela vai ter 3 camadinhas, tá? Aí, a gente vem aqui no cantinho, se certificando que a parte de baixo tá encaixada. E vai fazer essa alça. Essa peça não vai carregar muito peso. Então, não tem necessidade de você estruturar essa alça, reforçar essa alça, nada disso, tá? Você consegue fazer essa alça só dessa forma. Ela é super eficiente, bonita e não vai ter tantas camadas. Vai ter só 3 camadinhas, tá? Fica uma alça bonita. Do mesmo material, né? Então, se você tá trabalhando, você pode colocar também uma alça chique, tá? Nesse caso aqui, use a de 3 centímetros ou a de 2, porque eu acho que a de 4 centímetros ficaria muito larga pra essa peça. Mas é de gosto também, né? Ó. Tira as rebarbinhas, tá? Da linha. Essa peça, gente, é aquela peça que é rápida pra cortar e pra fazer, tá? Geralmente a gente demora um pouco mais pra cortar a peça. E pra fazer é rápido, né? Essa não, pra cortar também é rápido, tá? Eu vou correr ali pra pegar o meu isqueiro, só um minutinho, meninas. Eu tô tão acostumada de deixar tudo longe que eu não vi que eu deixei pertinho aqui meu isqueiro, ó. Aí você já sela, tá? Os fiozinhos da alça. Bonitinho. Deixa a alcinha pronta porque o resto é muito rápido. Ó, agora a gente vai começar pelo seguinte. Ó, a gente vai pegar o debrum, tá? Um pedacinho que é pro debrum. Aquele pedacinho de 25 por 4 centímetros. E, ó, a gente vai colocar o direito olhando pra cima, tá? Ó, que é o avesso, que é o direito. É o direito mesmo, tá, meninas? E faz uma costurinha de segurança. Uma costurinha de segurança. Esse nem precisa de retrocesso, porque você vem com zíper daqui a pouco e aí você já faz o retrocesso, tá? Ó, eu cortei um pouquinho maior, tá? Pra gente não ter problema de cortar e ficar muito... Ó. E aí eu vou cortar esse excesso aqui, tá? Pode cortar a continha, tá, meninas? Não precisa cortar maior, não.
Ó, você coloca aqui o debrum. Agora, o zíper você vai colocar como sempre a gente faz, tá? Ó, o direito do zíper com o direito do material, tá? Agora você faz o retrocesso. Faz o retrocesso. Deixa esse zíper esticadinho, mas não puxe muito, tá? Ele tem que ficar esticadinho. Mas você também não precisa exagerar, porque ele tem uma leve elasticidade, tá? Ó. Agora a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Ó. O direito do material virado pra cima. Você vai passar uma costurinha de segurança. Essa necessaire é aquela que a gente corta e faz um monte num dia, gente. E dependendo do material que você usar, ela fica pra todos os públicos, tá? Ela é feminina, masculina, infantil, unissex. Essa aqui, eu tô fazendo pra uma cliente, que é a Lourdes, ela já comprou algumas. E ela gostou bastante e já pediu pro Natal, gente. Ela falou, Sandra, eu já quero garantir pro Natal. E aí eu vou fazer isso, vou levar pra ela hoje. Retrocesso, tá? Direito do zíper com o direito da peça. Ó. Agora, o que você vai fazer? Você vai colocar o forro. Eu tô usando o nylon emborrachado. Eu gosto do nylon emborrachado, eu adoro, ele é muito bom. Só tem uma coisinha que eu não gostei muito, porque eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de virar. Então, eu gosto de costurar aqui por trás. E a máquina pega o nylon emborrachado e aí fica aquela coisa retorcidinha, sabe? Aí eu tenho que fazer como eu fazia antes. Mas se vocês quiserem, se vocês estiverem usando bagum, ou se vocês conseguirem fazer assim, costurem aqui pela frente, que aí vocês enxergam bem a costurinha do zíper, tá? Como a minha máquina tá puxando o meu nylon emborrachado, eu vou costurar aqui por trás, ó. Então, ó, direito do meu nylon emborrachado. O nylon emborrachado, gente, ó, ele tem essa parte opaca, né? Sem brilho. E essa parte aqui é um pouco mais forte a cor, que é cintilante, que você percebe tranquilamente, é a parte direita que você tem que deixar pra fora, tá? Então, o direito do emborrachado com o direito do meu material. Agora eu vou costurar tudo isso aqui. Para bem onde para, tá? Ó. Agora, a gente vai pro outro lado. Eu faria isso aqui, ó. Porque eu sempre corto o forro um pouquinho maior, aí eu passo a costurinha aqui e refilo isso aqui. Vamos ver se essa máquina vai hoje, peraí, você não vai ficar puxando. Eu vou segurar um pouquinho aqui. Ó, tá dando certo. Ah, deu certo. Ó. Aí eu cortei um pouquinho maior, eu vou refilar esse restinho de forro, tá? E as laterais eu corto bem maior, porque aí eu ainda vou virar, rebater e passar uma costurinha de segurança pra depois a gente já finalizar. Então, as laterais assim, sobrando, ajudam bastante nisso, tá? Ó, agora que a gente já colocou o zíper, agora a gente vai virar essa peça, tá? Vamos virar a peça. Agora é a hora que a gente vai rebater normalmente. Primeiro você rebate normalmente, puxa bem lá o forrinho, ó. E você vai rebater aqui, ó, fazendo uma primeira costura aqui em cima, tá? Puxa o forrinho, puxa o material, puxa bem esse debrum. E você vai fazer uma primeira costura aqui, ó, na parte de cima do debrum, tá? Eu tô usando um Duna marrom, que eu acho que combinou bastante, por conta dos corações serem marrons. E também tô usando um zíper marrom, tá? Ó, retrocesso. Puxa bem, tá? Certifica que o seu forro tá bem esticadinho, pra depois você não ter que desmanchar. Quando você tem que desmanchar tecido, já dá um trabalho, mas tudo bem. Agora, o sintético não é legal você desmanchar, então faz com calma pra ter que fazer uma vez só. Ó. Ó. Eu rebati aqui, tá? Agora a gente vai dobrar esse debrum no limite dele. Então, automaticamente, ó, ele vai parar aqui. Ó. Vai dobrando ele. Ele tem uma limitação aqui do canal, ó. Então, você não vai conseguir dobrar errado, porque ele vai dobrar, vai parar certinho. Ele é firminho. Então, não adianta você querer empurrar mais do que precisa. Ele vai ficar retinho aqui, ó. Ó. Agora, você vai passar uma costurinha aqui embaixo, tá? Vai pegar o forro essa costurinha, tá? As duas costurinhas vão pegar o forro. Ó.
Esse Duna aqui, ele é o 08, o marrom. Aquele que eu mostrei pra vocês no começo da aula, do vídeo, ele é um Duna 09, gente. Ele é bem dificinho de dobrar, mas mesmo assim dá certo. Ó. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? A gente vai puxar bem o material e o forro e o debrum. Vamos começar o retrocesso e vai puxando e fazendo. Bem devagarinho, tá? Ó, puxa. Forrinho bem esticado. Retrocesso no final. Ó. Agora a gente vai virar isso aqui também. Ó, dobra. Ó, você vai dobrar até onde o seu debrum vai. Então, ele vai ficar todo certinho, tá? Ele tem uma limitação ali e ele não vai dobrar mais. Ele vai, ó, ele vai parar bem aqui, tá? Na costurinha da primeira que eu rebati. Retrocesso no começo. Retrocesso no final. Ó, agora a gente vai fazer uma costurinha de segurança a toda a volta aqui, ó, bem na beiradinha, pra poder depois a gente refilar esse forrinho, tá? Que vai ficar sobrando. Vai sempre segurando o seu material em cima, pra ele não esticar, tá? Porque o sintético... Até o montana, gente, ele tem uma elasticidade, mas como a gente trabalha com montana com corte a fio, não tem muitas viradas, a gente consegue controlar isso. Mas já o Duna, o Doll, Versalhes, Rustic, até os mais assim, os mais durinhos, eles têm elasticidade, tá? Por exemplo, se você vai fazer uma... Eu fiz ontem uma bolsa com Versalhes, uma bolsa gigante. A minha cliente pediu uma bolsa com 60 de frente. E aí eu travei todo esse sintético com TNT, tá? Sempre que você vai fazer uma peça que vai pegar peso, que é maior, aí você pode dublar ela com TNT, tá? A partir do 100. Aqui não tem necessidade, porque não vai carregar muito peso e é uma peça pequena, então a gente consegue trabalhar sem estruturação, tá? Então sempre que você vai fazer uma peça maior ou que vai carregar peso, lembre de estruturar essa peça, tá? Ó, eu tô costurando toda a volta aqui, uma costurinha de segurança. Tá quase pronta a nossa peça. Por isso que eu vou fazer a outra necessaire, porque é uma peça bem rapidinha, a gente consegue fazer as duas peças que eu prometi pra vocês, tá? Ó, costurinha de segurança. Ó, agora a gente vai refilar, tá? A gente vai refilar, tá? Todo esse forrinho aqui que tá aparecendo. Já vai cortando as linhas. Ó, refila todo o forrinho. Refila com cuidado pra você não passar. Ainda mais se sua tesoura for bem afiada, é perigoso você cortar o material principal, tá? Então, vai bem devagarinho. E pra finalizar essa peça, eu tô usando o viés do próprio nylon emborrachado, tá? A gente corta com 2 centímetros. Pode fazer um corte a fio, ele não vai ficar desfiando, tá? Se for um material de qualidade, ele é bem firme, ele não desfia. E se eu tivesse fazendo com bagum, seria viés de bagum. O viés de Borneon, ele facilita muito a vida, tem todas as cores, né? Mas com tanta sobrinha de material, e tem outra coisa também. O viés de Borneon, ele não é 100% impermeável. Já o bagum, o nylon emborrachado e outros forros, eles são totalmente impermeáveis. Então, você consegue fazer um viés e entregar essa peça e pode falar que ela é totalmente impermeável, tá? Por dentro, totalmente. Se você trabalha com Borneon, não fale que é totalmente impermeável. Borneon não é totalmente impermeável, tá? Ó, prontinho pra colocar o zíper, gente. Ó, pra onde que o meu zíper corre? É pra esquerda, não é? Então, eu vou pegar essa peça,
Ó. Aqui tá a minha etiqueta. Eu vou alinhar isso aqui, ó. E vou fazer como eu faço sempre. O que eu vou fazer? Ó, eu exagerei no tamanho do zíper aqui, gente. Não precisa tanto pra não desperdiçar, tá? Ó. Eu vou alinhar isso aqui, deixar certinho o material, juntinho com o outro. E vou cortar esse zíper igualzinho, é assim que eu faço, tá? Ó, eu deixo eles alinhados, tá? Aí eu venho com o meu cursor aqui, ó. Eu coloco encaixo uma perninha, encaixo outra perninha, e aí eu começo a movimentar esse cursor até eu sentir que alinhou. Que estão juntinhos aqui, ó. Ó. Quando eu observar que tá um do ladinho do outro e que alinhou isso aqui, aí eu vou descer o meu cursor, ó. Ó, tá? Ó, eu sinto, eu encaixo, deixo certinho, e aí eu baixo o meu cursor, venho aqui e passo novamente. Esses dias, gente, eu montei 44 estojos para uma escola. A diretora encomendou. Um deles eu esqueci de passar o cursor novamente. E aí tive que desmontar. No final que eu fui ver, na hora de fazer o acabamento. Ó, passamos o cursor, o que a gente vai fazer agora? Ó, a gente vai pegar, ó, e costurar as laterais, tá? Ó, o meu cursor, ele fecha pra cá, pra esquerda, né? Então, vai ser aqui que eu vou colocar a minha alça, tá? Então, eu vou fechar primeiro esse lado aqui. Ó, vou fechar esse lado. Ó, eu tô olhando pra minha peça, ela vai estar de frente pra mim. A etiqueta tá aqui embaixo, tá correndo pra esquerda, esse meu cursor, e aí eu vou fechar aqui essa lateral da direita. Tá? Aí já vou colocar ó, eu vou cortar aqui uma tira de 2 centímetros do mesmo nylon que eu tô usando pra fazer o forro, nylon emborrachado. E já vou colocar aqui, ó, já vou passar esse viés, a gente abraça assim, tá? Ó, e costura. Não precisa dobrar, nem fazer viradinho, porque esse material não vai desfiar, então ele fica certinho aqui. E é bom porque é exatamente o mesmo material, né? Então a gente não precisa ficar preocupando com cor, que não vai bater, que não vai combinar, porque mesmo que esteja no externo da peça, no interno da peça, é legal que fique tudo bonitinho, né? As linhas que você vai vendo já vai selando, tá? Ó, já costurei a lateral direita, aqui é pra vocês a direita, tá? Agora eu já vou costurar a esquerda, e aqui eu vou colocar minha alça, tá? Então, vamos costurar esse lado aqui. Vamos passar já o viés. Você sempre vai colocar a sua alça de mão pro lado que fecha a sua peça, tá? E como é que você sabe disso? Olhando por fora da peça, ó. Só você ver pra onde que tá correndo o zíper, tá? Ó. Nesse caso, tá correndo pra cá, né? Pra esquerda. É aqui que vai a minha alça, tá? Já vou colocar aqui, ó, o viés. O viés você dá retrocesso no começo e no final, tá? Ó, eu vou fechar as caixinhas de leite da direita já, tá? Porque aqui não vai alcinha, né? Então, eu já vou fechar essas caixinhas, tá? Ó, eu gosto de fechar, ó, olhando o zíper de cá. Então, ó, alinha bem isso aqui, tá? Ó, se vocês cortarem direitinho, vai ficar bem alinhadinho, tá? Fizerem molde bonitinho. Qualquer coisa, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre o molde ou qualquer coisa sobre essa aula, como eu falei, podem me chamar no WhatsApp. Ó, corta o excesso do zíper, tá? E já sela. Podem me chamar no WhatsApp ou no meu direct no Instagram, que assim que eu ver a mensagem, eu já respondo vocês, tá? Ó, sela esse zíper. Sempre sele, tá, gente? Tem que desmanchar uma peça ou a cliente manda mensagem falando que aconteceu alguma coisa, é muito chato. Ó, agora eu vou pra de baixo, tá? Do mesmo lado direito ainda, ó.
Ai, mas eu não vou selar, tá tudo certo. Eu já coloquei o viés. Não confiem nisso, tá? Façam direitinho o trabalho. Pra vocês terem indicação, pra não ter reclamação, né? É legal entregar um trabalho bem feitinho, ó. Agora, eu já fechei o lado direito, né? Agora eu vou vir pro lado esquerdo, ó, pra onde fecha o meu cursor. Aí já vou cortar esse zíper e selar, porque eu preciso enxergar bem aqui onde que eu vou colocar a alça, tá? Ó. O que que eu faço? Eu pego a alça que eu fiz, ó. Ó, e vou encaixar aqui, ó. E vou deixar um grampinho aqui, só pra essa alça não se movimentar, tá? Centraliza ela, ela tem que ficar bem no centro da peça, ó. Na costura, tá? Aí vou usar um clipezinho. Ó. E eu vou fechar bem no centro, bem bonitinho, centralizar bem essa alça, tá? Ó. Aí a gente vem aqui. Mesmo que você esteja usando uma industrial como a minha, não precisa correr com ela, tá na hora de passar aqui. Use uma agulha 16 para essa peça. E se você tiver uma doméstica também, uma agulha 16, 18, tá? E principalmente quando for passar aqui em cima do zíper e da alça, bem devagarinho, pra não quebrar a agulha ou não embolar nada aí. Dá mais uma seladinha nisso aqui. Às vezes você vai cortar um pouquinho do zíper junto. Ó, agora a gente vai puxar a alça aqui, tá? E ó, centralizar também, da mesma forma que a gente fez em cima. E vai costurar a alça embaixo, tá? Eu gosto de segurar com um clipezinho, porque ela não se movimenta. Daí eu acerto, alinho bem isso aqui, tá? Ó. E aí eu venho costurando. É muito rápido, gente. E essa necessaire é tão sofisticada. Ela foge um pouco da box, né? Por conta da alça da lateral, que é diferente. Ó. Agora a gente corta isso aqui. Não precisa selar, porque a parte de baixo, porque a alça é de sintético e não tem o zíper, tá? Ó, agora você refila os fiozinhos. Você vê aqui. Sela tudo, tá? Dá mais uma seladinha no zíper, porque não custa nada. Ó. Ela tá pronta praticamente. Agora a gente vai colocar viés, tá? Nas caixinhas de leite. Meu chá até esfriou ali, gente. Deixa eu pegar ele ali. Vai dar tempo até de tomar o chá. Ó. Essa xícara meu pai me deu no meu aniversário. Olha que coisa mais linda, gente. Essa xicrinha. Ó, esse pires, que lindo. A minha filhada me tinha me dado uma xícara, acho que foi no Dia das Mães. E ela quebrou, me deu uma tristeza. Aí meu pai me deu essa de aniversário. Mas eu já cobrei a Rafa. A minha xícara quebrou, ela tem que dar outra, né? Ó. Agora a gente vai colocar viés. Cortei 2 centímetros, tá? De nylon emborrachado. A gente vem aqui, abraça a peça. Retrocesso no começo. Eu amo essa peça, gente. Essa peça eu aprendi no curso da fundação com a professora Denise. E eu adorei. Lá a gente fez com tecido. Mas obviamente que eu ia fazer aqui com sintético, né? Porque essa paixão por sintético é um caminho sem volta. Ó. Agora a gente vai aqui também, tá? Vamos colocar a viés em todas as caixinhas de leite, tá? Abraça esse viés aqui. Retrocesso no começo. Vai vindo. Gente, eu ainda vou correr. O meu almoço eu deixei pronto desde ontem. Porque eu tenho unha hoje, manutenção, né? E também tem umas correrias. Como eu não dirijo, quando eu vou fazer unha, eu já faço um monte de coisa junto. Vou pagar um carnê. Vou fazer alguma coisinha. Então, eu já tô me organizando aqui pra sair. Não tem hora pra voltar. Ó, falta mais 2 caixinhas de leite. Eu acho que dirigir só em outra vida, gente. Eu tenho muito medo. Mas faz muita falta. Quem sabe, né? Ó. Acho que pilotar só a minha máquina mesmo. Ó, estamos terminando já, tá?
a última caixinha de leite. A gente abraça com o viezinho aqui. Não joguem restinhos de nylon emborrachado, de bagunça. Façam um viés. Geralmente a gente usa ele com 2 centímetros, tá? Dependendo da margem de costura que você faz aí. Eu uso com 2 centímetros, que ele dá uma sobradinha. Ó, agora eu vou virar aqui. Eu vou selar, tá, gente? Eu vou virar aqui porque a minha janela tá aberta e tá ventando um pouquinho. Mas eu tô selando isso daqui, tá? Sempre com a chaminha azul. Cuidado pra não pegar fogo, né? Que o nosso material, ele é plástico, querendo ou não. Ó. Tudo seladinho. Agora a gente vai pra parte melhor, pra virar a peça, tá? Ó, abre com cuidado. Ó, quando você faz uma peça com tecido, o que acontece quando você termina essa peça? Você vira ela e você vai passar ferro, pra ela ficar bonitinha, né? Pra ela ficar alinhada. O sintético, o que a gente faz? A gente vai marcando isso aqui, ó. Cuidado com a unha, se você tem unha grande, tá? Ó, já vai... Empurra com a ponta do dedo direitinho, cuidado. Se você não tem como empurrar com a ponta do dedo por estar com a unha muito grande, usa um cabinho de pincel mais gordinho, tá? Pra você não estragar a sua peça. Essa peça é super resistente, mas Deus me livre, né? De estragar ela, ó. Aí você vai nos cantinhos, você vai empurrando com cuidado, tá? Eu já peguei o jeito. Ó. Aí você arruma por dentro, tá? Desamassa esse forro. Aí o que você vai fazer? Você vai marcar os cantos, tá? Ó. Vinca aqui, vinca lateral, ó, vinca fundo, vinca em cima, ó, vai marcando toda a sua peça, tá? Vai vincando toda ela, pra ela tomar forma, porque a peça de sintético é isso, gente, tá? A peça de tecido você vai passar um ferro, a de sintético você vai marcar. Então, ó, marca, vinca aqui também, ó. Aperta as costurinhas, tá? Sem dó. Ó. Até ela tomar forma, tá? Ó. Ó, gente. O que vocês acharam? Olha só que amor. Tem essa. E tem essa. Eu ainda vou colocar o nome com filme de recorte, né? Qualquer dia desse eu mostro pra vocês como é que eu faço, ó. Olha só que linda, gente. Esse sintético é o sintético... Eu esqueci o nome dele agora porque eu rasguei a etiqueta. Ele é da Personal, tá? É da Personal Art. Eu compro lá esses sintéticos. É um doll, ó. Ó, a gravação dele é um doll. Eu não gostava de doll, gente, mas eu me apaixonei por uma tal forma. E eu uso muito doll agora. Então, ó, tem o cinza. Eu acho que é mais um. Eu não sei, mas vocês vão ver lá. Se vocês forem procurar, vocês acham, tá? É o doll. Aí esse é o branco e cinza. E esse é o caramelo e marrom. Ó, espero que vocês tenham gostado. Bora fazer a necessaire de plástico cristal, gente. É pra gente ganhar tempo e conseguir entregar. Ó, eu peguei umas fraldas do Neto da ID pra fazer. E aí eu já vou deixar pronta a necessaire, tá? Geralmente eu faço ela por último, mas aí hoje a gente tá aqui com essa proposta, então eu já vou fazer a necessaire do Neto da ID, o José, tá? Ó, eu cortei no plástico cristal 0,40 a medida de 28 por 50. Mas isso é irrelevante, gente. Isso aí vocês vão fazer da maneira que vocês acharem melhor. Ah, eu quero tanto de altura, dobra isso, né? Lembrando de descontar o zíper, que também é coisa pouca. Então, dobra a altura que você quer. Eu quero de 30, corte 60. E eu quero uma largura de tanto, corte tanto, tá? Eu quero a largura de 30 e a altura de 30. Corte ali 30 por 60 que vai ficar do jeito que você quer, tá? A medida do zíper não vai alterar tanto isso. Ó, o que eu faço primeiro? Eu cortei 2 tirinhas na largura disso daqui de 2,5 centímetros. Eu tô usando Duna Azul Bebê, tá? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dobrar isso aqui, dar uma vincadinha. Ó, e a gente vai abraçar como um viés o topo da minha peça. A parte mais estreita, tá? Eu tô usando aqui no comprimento, ó. Na largura, quer dizer, ó. Eu vou abraçar isso aqui e bem na beiradinha, eu vou começar com o retrocesso, ó. E a gente vai encapar isso, colocar isso aqui. Isso aqui eu vou colocar depois o zíper, tá? Ó, retrocesso. E aí como é um cristal, é fácil de você ver que tá dobrado certinho, tá? Pra não deixar menos atrás e também não passar pra ficar sobrando ali pra gente enxergar. Essa dobra tem que ficar perfeita.
Ó. Tô contente de ter conseguido passar as duas peças. Ó, tá? Ó, você vai fazer isso dos dois lados, tá? Se vai sobrar um pouquinho, você vai cortar o excesso, melhor do que faltar, tá? Só não faça como eu fiz no zíper da necessaire, eu cortei um zíper muito maior, né? É desperdício, né? Ó, faz a mesma coisa do outro lado, tá? Com esse pedacinho aqui de 2,5 centímetros pela largura. Eu não vou ficar falando a largura porque, como eu falei pra vocês, né? A largura é de gosto. Essa eu cortei de 28 centímetros, tá? Ó. Essa necessaire, se você quiser fazer idêntica à minha, ela é 28 por 50, tá? Mas eu vou colocar na descrição do vídeo, então não se preocupem com isso. Ó. O molde da primeira necessaire, gente, eu falei bastante, mostrei bastante ele. Mas se vocês tiverem dúvida de como fazer, eu vou falar mais uma vez. Podem me chamar, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem à vontade, que cada vez que uma de vocês me chama pra tirar dúvida, eu fico muito feliz, tá? Nunca vai ser um encontro, sempre vai ser um prazer. Ó, eu fiz dos dois lados, tá? Isso aqui é um viezinho, né? É um viés. Agora a gente vai destacar o zíper, tá? Tô usando um zíper de metro, azul bebê também. Ó, a gente vai fazer o quê? Ó, a gente vai chegar aqui, ó, o zíper e vai costurar aqui em cima. Não precisa ficar muito perto não, gente, tá? É calcador normal. E, ó, faz uma costurinha aqui em cima. Mais bico do que essa peça, só uma canja de galinha feita pela mãe da gente. Ó. Retrocesso no começo, no final. E é uma peça, gente, que ela é um porta-documentos. Então, assim, agrega muito no seu pedido, sabe? Você colocar a fraldinha, babador. Se você for pegar encomenda de babador, tipo, mais de 2, aí já compensa você fazer essa necessaire pra entregar também, tá? Ó. Retrocesso no começo, no final, ó. Tá aqui. Mesma coisa do outro lado. Vamos pegar outro lado do zíper, ó. Encaixa ele aqui, retrocesso no começo. Sempre tensionando esse zíper, mas não esticando, tá, gente? Deixando ele bonitinho ali, ó. Ah, eu vou usar um pé de zíper pra ficar bem juntinho. Pode usar, gente, mas eu não gosto. Eu gosto que o meu zíper tenha uma folguinha, tá? Eu não gosto que ele fique muito juntinho assim, não. Porque eu já tive experiência de usar pé de zíper e acabar que ficou muito junto, muito unidinho. E não ficava tão legal, tá? Eu vou usar um viés aqui, que eu uso nas minhas capas de caderneta, tá? Eu não vou curvar ele hoje pra mostrar pra vocês, mas se vocês forem fazer uma capa de caderneta e quiserem usar o viés de Duna, Doll, ele curva muito bem, pode usar tranquilamente, tá? Ó, já vamos selar esses fiozinhos aqui, tá? Ó. Deu uma emboladinha aqui, não gostei, mas enfim. Tá bom. Dá uma puxadinha pra tirar a linha. Ó, pronto. Aí já sela essa linha. Ó. Agora, o que a gente vai fazer? Ó. Essa necessaire a gente não desvira ela, tá? É toda trabalhada por fora. Ó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre faço. Ó. Eu vou igualar isso aqui. Vou cortar esse zíper pra ele ficar certinho, tá? É assim que eu coloco meus cursores. Eu demorei muito pra colocar o cursor e esse jeito foi o jeito que eu achei mais fácil, tá? Ó, uma vez cortado assim retinho, você vai colocar encaixar aqui, ó, uma perninha depois a outra, e aí você começa a observar quando que isso aqui alinhou. Você vai ver que alinhou pelo próprio material, ó. O material tá alinhado, é porque também lá em cima tá alinhado, ó. Pronto. Aí você passa novamente. Ó. Encaixou aqui, tá retinho, o material tá alinhado, é porque o zíper tá alinhado. Porque a gente cortou junto, ó. Essa peça, como todas as que eu faço, a gente vai fechar ela pra esquerda. Então, ó, eu vou puxar pra cima isso aqui. Ó, tá? Ó, eu gosto de deixar um dedinho e meio, mais ou menos, aqui em cima. E aí, a gente alinha bem isso aqui, ó. Se você tiver dificuldade pra alinhar, ó, coloca um grampinho aqui. Mas se você cortou bem cortadinha essa peça, já vai ser tranquilo de alinhar. Mas é bom colocar o grampinho, tá, ó. Observe se os dois lados estão iguais, tá? Ó.
Ó, em cima. Coloca mais grampinho. Gente, essa peça aqui é gostosa de fazer, viu? Porque as mães adoram e é muito simples. Isso aqui protege o documento como nunca. Você pode usar também o 0,30 até o 0,20, gente. Mas eu, sinceramente, eu gosto do 0,40, que eu sei que ele é maravilhoso, durável, tá? Ele não vai amassar também. Eu compro esse plástico aqui na Carol. Na Carol Plásticos, tá? Fica lá no braço. Ó, eu peço pela internet. Ó, agora você vai fazer uma costurinha de segurança nas duas laterais, tá? Olha só. Nem precisa dar retrocesso, porque você vai vir daqui a pouco com viés, tá? Mas se você quiser dar retrocesso, não há problema. Ó. Passa com cuidado em cima do zíper, tá? Ó. Costurei aqui bem na beiradinha. Mesma coisa desse outro lado. Ó. Depois que eu aprendi a fazer esse viés, eu vi a Roberta, uma colega de trabalho, ela também tem ateliê. Ela faz umas capas de caderneta maravilhosas. E ela faz, eu vi que ela colocava viés de sintético. Ai, me apaixonei, me inspirei. E agora também as minhas capas de caderneta eu só coloco viés sintético. Eu tinha medo de colocar, não ficar legal, não sabia como fazer a técnica. Gente, cortem bem aqui na beiradinha, tá? Pra quando você for passar o viés, essa costura não aparecer. A Rô também faz umas fraldas. Nem gostava de fazer fralda, gente. Mas aí eu comecei a olhar o Instagram da Roberta. E ela faz umas fraldas tão maravilhosas. Falei, gente, eu também vou tentar fazer pelo menos parecida com as dela. E aí eu comecei a gostar de fazer fralda também. E quando a gente gosta, a energia fica melhor, né? E aí eu tô pegando bastante encomenda de fralda, gente. Bastante mesmo. Por quê? Porque eu passei a gostar de fazer. Tudo que a gente gosta de fazer, Deus, Ele envia pra gente, né? Quando a gente faz com carinho, quando a gente joga essa energia pro universo e começa a gostar do que faz, as coisas vão fluindo mais, gente. Sabia? Ah, eu não gosto porque é difícil. Ao invés de não gostar porque é difícil, aprenda. Aí os barradinhos da Rô são maravilhosos. Daí eu vou lá, olha, ai, como que a Rô fez essa? Vou fazer parecida. E as clientes estão gostando, viu? Elas estão vendo a diferença. A gente percebe porque aumentam os pedidos, né? E as indicações. Ó, sela aqui. Os dois ladinhos do zíper, tá? E agora é a parte de finalizar, gente. Ó, tomem cuidado na hora de colocar esse viés na lateral, pra não ficar faltando nem em cima nem embaixo, tá? Principalmente em cima. Porque às vezes a gente vai colocar um viés em cima e você nem percebe e coloca um pouquinho pra baixo. Ó, pra não arriscar, é melhor você colocar sobrando do que faltando, tá? Mas, ó, a gente vai colocar aqui, ó, direito do Duna. Eu tô usando Duna, você pode usar Doll também, tá? Eu não fiz viés ainda com outro sintético, fora o Duna e o Doll. O Duna a gente compra como Duna e também perolizado. Por exemplo, eu acho que na Personal ele tá como perolizado. Na Plásticos Ivone ele tá como Duna, mas é o mesmo material, tá? Ó, direito com direito, bem na beiradinha. Não há necessidade de dobrar isso aqui, é um corte a fio, tá? Corte bem bonitinho. Ó, retrocesso. E costura na beiradinha, tá? Como se fosse uma costurinha de segurança, mas um pouquinho mais pra dentro. Pra quando a gente for fazer o virado aqui, ficar bem bonito e não ficar aparecendo, tá? Ó. Ó, dá um retrocesso no final. Ó, já corta excesso, tá? Corta esse excesso. Agora o que você vai fazer? Corta aqui fiozinho em cima também. Ó, você vai dobrar isso aqui, ó, nessa medidinha aqui, ó, de mais ou menos 1 centímetro. E vai costurar nessa beiradinha aqui pra dentro, tá, ó, ó. A gente vai fazer uma costurinha bem aqui em cima. Ela vai pegar a parte de trás, que eu cortei, eu já exagerei também. Você pode cortar menos, só cortei com 4 centímetros, corte com 3 que dá. E vai rebater aqui, tá, ó. Acerta bem, tá? Ó, retrocesso no começo. Se você quiser, você pode colocar clipezinhos, tá? Ó, vamos colocar os clipezinhos? Deixe na mesma medida, tá? Do começo até o fim. Vai alinhando isso daqui. Ó, pra ficar bem bonito. Aí você começa aqui, ó, com retrocesso.
E vem. O viés de sintético, ele dá sofisticação à peça. Eu poderia colocar um viés de tecido aqui, poderia. Mas, gente, ia ficar lindo também. Eu tenho uns viés aqui coloridos, sabe? Estampadinhos, mas o viés de sintético, olha isso. Ó. Eu vou colocar do outro lado, depois eu mostro pra vocês como refilar, tá? Direito com direito. Tá? Alinha isso aqui. Texturinha de segurança, retrocesso, quer dizer, e vai com um pouquinho mais que um pouquinho de segurança, um pouquinho mais pra dentro só, tá? Ó. Nessa peça eu vou colocar uma tag bordada, tá? Mas a gente também consegue fazer personalização com filme de recorte. É só você proteger o plástico como você protege qualquer outro material, que você pode personalizar com a prensa térmica sem nenhum problema, tá? Mas isso aqui eu vou, qualquer dia desse eu mostro pra vocês como eu faço as minhas personalizações. Ó, corta o fiozinho, ó. Vai virar do mesmo jeito, ó. Deixa uma medidinha de 1 centímetro, tá? Vem com o seu grampinho. Que aí você consegue enxergá-la já do começo ao fim, né? E você só vem rebatendo, tá? Eu adoro trabalhar com Duna e com Doll. O Doll, antes ele só tinha liso, o Duna também. E já faz um tempo que eles estão vindo estampados e a qualidade, nossa, ó, retrocesso no começo. A qualidade desses materiais vem cada vez melhor. Eu não tenho nenhuma loja pra falar, ah, essa loja é melhor do que a outra. Gente, eu fiz a primeira compra na ATM Tecidos, Tecido Mania, eu acho. Tá pra chegar. Eu precisei de uma estampa que não tinha nas outras lojas, eu comprei lá. E eu tô super curiosa. Lá eles vendem muita estampa, doll, estampado, sabe? Com temas, com personagens. Quando chegar eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei Frida Kahlo, astronauta, né? Que é o que a cliente me pediu pra fazer uma térmica, uma frasqueira. E aí aproveitei e comprei Hortência e Minecraft. Ah, gente, vocês entenderam, né? Porque já teve muita mãe que pediu, eu não tinha, eu não sabia dessa loja. A Denise que me falou, olha, Sandra, lá tem bastante coisa estampada, tem o que você precisar, tem lá. Tem tecido e tem o sintético, né, o doll. E aí eu já comprei alguns pra experimentar também, ó. Aqui vocês vão procurar onde tem fiozinho, tá? Ó, pra não deixar nada. E vai selar, tá? Sela antes de refilar. Ó, sela aqui. Aqui eu dei uma cortadinha mais que precisava. Vou fazer mais uma costurinha aqui. Ó, corta os fiozinhos, tá? Agora, como que a gente vai fazer? Depois de selar tudo isso, a gente vai refilar, tá? Ó, agora a gente vai vir aqui por trás, uma tesoura bem afiada, tá? Ó, cuidado pra não cortar a costura. E pronto, ó. Tesoura bem afiada, gente, porque é um corte a fio que vai ficar aparecendo, né? Vai ficar aparecendo isso daqui, então tem que ficar bem cortadinho, tá? Ó, olha só. Que legal que fica aqui o avesso. Ó, vamos cortar também esse outro lado. Ai, tô muito feliz de ter conseguido gravar. Ó. Sela. Qualquer fiozinho que esteja aparente, tá? E ó, gente, que prática. É bem mais rápida, que a gente precisa explicar, precisa conversar, então demora um pouquinho mais. Mas é uma peça muito rápida de fazer. Aqui você consegue personalizar um filme de recorte, você consegue fazer uma tag bordada, que é o que eu vou fazer, tá? Ó, isso aqui você entrega pra mãe, ela vai colocar documento, vai levar remedinho numa possível viagem, uma roupinha que molhar no clube, ou uma roupinha que molhar na creche, ela pode mandar pra creche, pra tia colocar aqui dentro, tá? É bem espaçoso. E aí vocês podem fazer esse modelinho de vários tamanhos, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado. Vamos subir essa câmera. Vou mostrar pra vocês as peças de hoje, né?
Ó, a gente fez essa necessaire, ó, box, tá? Qualquer dúvida, mandem mensagem, que eu mando pra vocês a fotinha do molde pra vocês fazerem de vocês, tá? Eu gosto de trabalhar com molde que a gente consegue fazer, que a gente fica muito mais independente, né? Ó, alcinha, o debrum, que faz toda a diferença. Gente, vocês podem fazer sem, mas eu não faria, porque isso aqui é um detalhe que agrega muito, dá muito valor à peça. Olha essa estampa, gente. Essa estampa aqui é da Personal, tá? Personal Art. Tem várias cores. Ó, e esse aqui é necessário, que eu costumo colocar fraldas pra entregar, tá? Super tranquilinha, custo-benefício muito legal. E eu não cobro das minhas clientes, tá? Isso aqui sempre vai, porque elas sempre compram mais de 3 fraldas, então sempre vai. Eu já tenho estoque de sintético, do cristal aqui. Isso aqui, gente, ó, é um pedacinho que a gente poderia até ficar descartado, a gente usa, né? Ó, espero que vocês tenham gostado, tá? Ó. Não tá aparecendo meu rosto, ó. Espero que vocês tenham gostado. Necessaire box, necessariamente uso. Ó, fiquem com Deus. Até a próxima aula. A próxima aula eu vou fazer uma maletinha farmacinha. Ela é uma farmacinha, mas é o que você quiser. Você pode guardar maquiagem. No bolso da aba dela tem uns bolsinhos de plástico que você pode guardar os seus pincéis, tá? As suas esponjinhas. Pode guardar medicamento mesmo. Você pode guardar o que você quiser. Para criança, ela pode ir para a escola com... Você mudando a temática do material, ela pode levar para a escola com lápis, caneta, borracha. Então, é uma maletinha bem legal, bem tranquila de fazer. A gente vai construir o molde aqui também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com a amiga. Pode me chamar, mais uma vez vou reforçar, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Insta, tá? No direct, que eu respondo vocês. Vou colocar todas as medidas direitinho que eu usei nas duas peças aqui na descrição do vídeo. E a primeira necessaire que a gente fez, se atentem mesmo ao modo de fazer e ao molde que eu mostrei pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Eu não vou ficar tanto tempo mais sem gravar. Hoje é quinta já, né? Se Deus quiser, no máximo até segunda, terça-feira eu vou gravar uma maletinha pra vocês, tá bom? Até a próxima. Hoje já é quinta-feira, então bom final de semana. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado.